Povoamento do Brasil. Há muito tempo, os índios já estavam aqui na terra de Pindorama. Até que em 1500 chega uma esquadra comandada pelo almirante Pedro Álvares Cabral. E a vida dos nativos, donos dessa terra, daí por diante nunca mais foi a mesma. Pindorama passa a ser Ilha de Veracruz, Terra dos Papagaios, Terra de Veracruz, Brasil. Muda o interesse, muda o nome, muda a vida de todos. Os portugueses chegam aqui, ficam admirados com a terra, mas passam apenas 8 dias. Rezam missa, escrevem cartas ao rei, mas partem para as Índias novamente. Voltam vez ou outra, mas não para morar, apenas para explorar. Mas quando se mudariam para a sua nova terra? Isso aí nós só vamos saber depois que vocês entenderem o que é colonizar. Vocês sabem? Vamos aprender o que é colonizar? Colonizar é habitar em colônia num local novo. Pois é, o Brasil era apenas visitado pelos portugueses. Praticamente isso, visitado. Eles iam aqui apenas para 2 coisas: explorar o lugar e guardá-lo, para que os outros países que não estavam no Tratado de Tordesilhas não invadissem as suas terras. Nessas viagens de exploração, perceberam que aqui no Brasil havia muitas árvores do pau-brasil. Aliás, naquela época, o Brasil não se chamava Brasil, lembram? E eles começaram a fazer trocas com os índios, que nós chamamos de escambo. Começaram a trocar, sobretudo espelhos, machados, pelas árvores. Os índios ofereciam seus trabalhos cortando as árvores, traziam até a margem, né, e eles levavam para Portugal para negociar e ganhar bastante dinheiro. Na Europa, o pau-brasil servia para tinturar tecidos e também servia para a construção das caravelas. Não era apenas o pau-brasil que eles levavam. Levavam também aves exóticas, animais exóticos, sobretudo papagaio. Lembram que aqui teve o nome de Terra dos Papagaios? Eles achavam bastante interessante e faziam bastante sucesso essas aves lá na Europa. O escambo entre portugueses e os indígenas rendeu bastante lucro para Portugal. Afinal de contas, para os indígenas, aqueles objetos que eles trocavam pelas árvores eram bastante interessantes, mas eram de pequeno valor para os portugueses. Todo esse material, tanto o pau-brasil como as aves, eram levados para armazéns que foram construídos como fortes lá na beira da praia, que eram chamados de feitorias. Então, feitorias eram armazéns fortificados situados próximos à praia. Nesses armazéns ficavam os portugueses que não viajavam para levar as mercadorias para Portugal. Eles tinham a obrigação de fazer expedições junto com os índios para conhecer a nova terra e também de guardar para que os invasores de outros países não viessem tomar conta daquela terra. E quem eram os invasores? Claro, era França, Inglaterra e Holanda. Lembram que eles não gostaram nada do tratado que o Papa Alexandre VI fez, que beneficiou apenas para explorar o mundo, apenas Portugal e Espanha? Então fiquem atentos ao que eu vou dizer agora. Desde a chegada de Pedro Álvares Cabral até esse período todo de exploração do pau-brasil, construção de feitorias e apenas ficar guardando a costa do Brasil, nós chamamos de pré-colonização, porque de fato não tinha pessoas portugueses morando aqui no Brasil. A maioria eram os indígenas, por isso pré-colonização, que foi de 1500 até 1532. Mas não ficou assim por muito tempo. Depois de 1532, D. João III teve que tomar uma atitude e começar a colonizar as terras do Brasil.
depois, franceses e ingleses estavam partindo da Europa para vir morar nas novas terras das Américas e viver uma nova vida. Não dava mais para ficar apenas com as feitorias e apenas explorando. Tinha que haver moradores para que todos soubessem que aqui essas terras tinham dono. Além disso, não havia mais aquele lucro tão alto com as especiarias que vinham das Índias. Foi aí que se pensou na colonização, porque tinha que se buscar outras formas de ganhar mais dinheiro. Então, em 1532, começou a se organizar a colonização do Brasil. Foi quando D. João III enviou para a Vila de São Vicente Martim Afonso de Souza para que ele fizesse experiência do plantio de cana-de-açúcar e a produção de açúcar nas terras brasileiras. Experiência na plantação de cana-de-açúcar e na produção do açúcar, porque nas ilhas africanas colonizadas por eles já tinham uma produção. Assim, Martim Afonso de Souza partiu de Portugal para a Vila de São Vicente com alguns parceiros e outros trabalhadores para vir cultivar a cana-de-açúcar e fazer experiência da produção do açúcar em terras brasileiras. A produção de açúcar foi um sucesso, como esperado, e em 1534 Dom João amplia a ideia de colonização com a plantação de cana-de-açúcar e a produção de açúcar. Dividiu assim a região do Brasil, de norte a sul, em 15 grandes lotes, que chamou capitanias, e entregou para 12 nobres portugueses donatários que deviam beneficiar e guardar as suas terras. Esses nobres recebiam, ao tomar posse dessas capitanias, 2 documentos: uma carta de doação, que seria uma autorização do rei para que eles tomassem posse daquele lote, e uma carta foral, que nela constavam os benefícios que os donatários teriam que fazer naquelas terras. Contudo, os donatários não eram donos da capitania, mas o rei, se agradando dos lucros que aquela capitania oferecesse ao reino de Portugal, permitia que os filhos do dono herdassem a capitania, mesmo depois da morte do patriarca. Por isso, chamamos de capitanias hereditárias, porque ficavam de herança para os filhos. Contudo, se aquela pessoa não desse bons lucros, poderia também ser retirado pelo rei. Na próxima aula, nós conheceremos mais sobre as capitanias hereditárias e sobre o comércio e o plantio da cana-de-açúcar. Vamos parar por aqui e até a próxima.